do ano que vem? Bom, sobre essas questões de expectativa, aparentemente existe uma maioria disposta a pautar a anistia na Câmara, pelo menos essa semana. A semana que vem é só semipresencial, o que significa que dificilmente esse tema irá à pauta. É mais um expediente para que na semana decisiva do julgamento haja um esvaziamento do Congresso Nacional. Eu, por exemplo, vou para lá segunda-feira, independente de poder marcar presença pela internet. E eu acho que outros companheiros farão a mesma coisa também. O Alcolumbre, presidente do Senado, já disse que não pautará esse tipo de anistia. Embora eu não tenha visto o texto e ele não tenha apresentado até ontem, tudo indica que é mais algo destinado a reduzir penas da moça do batom e de outros que não quiseram entrar no processo de transação penal para reduzir suas penas e agora, através de uma lei, eventualmente discutida com o Supremo Tribunal, possa aliviar a situação desses que não são os comandantes militares nem o Bolsonaro. Pergunta Essa é a que fica. proposta do Alcolumbre, né, que ele está querendo Isso. Sim, mas veja, uma lei que reduza penas dos implicados no 8 de janeiro, que não é uma anistia, mas uma redução de penas, vocês sabem que na questão penal é uma lei, ela retroage se é para beneficiar os réus. Então, Sim. embora ela não signifique perdão para o Bolsonaro, como seria anistia, mas ela pode reduzir a pena. Então, isso é o que se comenta, embora não tenha nenhum texto apresentado até agora. Outra questão: caso se consume qualquer uma dessas duas possibilidades, cabe ao presidente Lula a possibilidade de vetar. E teria, então, o Congresso derrubar o veto. E ainda o próprio Supremo Tribunal Federal, como fez no caso do Daniel Silveira, dizer que não tem valor, que é ilegal, é inconstitucional. Então, me parece que isso aí também, embora tem muita gente que quer mesmo, outros entram nessa barca para fazer média e se credenciar junto aos bolsonaristas. Mas 61% da população, na última pesquisa que eu vi, dizia que não votariam em candidatos que defendessem o Bolsonaro. Então, eu até sugeri outro dia aí que se fizesse, assim como fizeram aí o impostômetro, fizesse um anistiômetro. Ou seja, quais os deputados e deputadas que publicamente vão dizer que votam pela anistia do Bolsonaro. Eu acho que esse placar ele pode ajudar a impedir a consumação dessa maioria. Então, os jornalistas, entidades, podiam fazer uma espécie de anistiômetro. Sobre as eleições presidenciais, eu posso estar enganado, o cenário muda muito, tem 1 ano e pouco até a eleição, mas me parece que não haverá uma proliferação de candidatos de direita para se unirem no segundo turno. Tudo indica que a cama está sendo ajeitada para o Tarcísio deitar. Qual é o sentido de alguém que se diz candidato à reeleição no governo do Estado dizer que, se fosse presidente, como primeiro ato, indultaria o Bolsonaro? É um indício muito claro, pois ele que vinha mantendo a postura de suposto governador equilibrado, republicano, passou de 1 mês e pouco, 2 meses para cá, investir diretamente contra o Lula, diretamente, desqualificando o Lula, desqualificando o nosso governo, ele que foi um ministro do Bolsonaro que deixou o país em ruínas. Então, ele está escolhendo um adversário. E como governador, se é que ele tem toda a força para se reeleger, como chegam a dizer aí, qual o sentido dele ficar atacando o presidente da República? É que eu acho que ele vê o Lula como opositor. E pensando do nosso lado,
Eu acho assim, dificilmente nós vamos ter uma aliança partidária, uma aliança eleitoral que transpõe os limites da centro-esquerda. Teremos, sim, candidatos avulsos de partidos que provavelmente não estarão conosco. O máximo que eu imagino é que, se a gente estiver bem nas pesquisas, como tudo indica, algum partido pode se manter neutro. Neutro no seguinte sentido: não apoia nenhum candidato a presidente e libera as lideranças fazer a campanha de quem quiser, de acordo com as conveniências. Então, para construir uma aliança eleitoral e uma aliança que depois possa ser uma aliança de governo, eu acho que deveria apresentar um programa para a sociedade, construído ouvindo todos os setores e tal, que desse condições ao Lula, se reeleito, poder governar em melhores condições que as atuais e promover algumas reformas que o país clama há décadas, se não há séculos, para que se efetivem, como é o caso, por exemplo, da brutal concentração de renda, que, apesar de todas as políticas públicas, por projetos sociais, ela está muito, cada vez aumentando mais a concentração de renda no topo, e, em parte, também isso interfere o quê? Nos investimentos, no desenvolvimento nacional, na reindustrialização do país, na geração de melhores empregos do que os atuais, de construir um país soberano, inclusive na área a soberania digital, a soberania alimentar, a remoção do analfabetismo e da fome total, aperfeiçoamento da democracia, no sentido até do que está na Constituição, que diz que o poder se exerce diretamente ou de representantes eleitos. Quer dizer, a gente só pensa nos representantes eleitos, mas da democracia direta, os plebiscitos, referendos, a iniciativa popular legislativa, nada. Então, eu acho assim, para a eleição do Lula, se a gente pautar as nossas ações políticas esperando o apoio da direita ou da centro-direita, isso é um suicídio político e um suicídio eleitoral. Então, eu acho que a frente tem que estar em torno de um programa. Quem quiser concordar ou participar desse programa, eu acho que há vários setores que defendem a democracia, não são do PT, não são da esquerda, que podem nos apoiar. Mas quem pode garantir a eleição do Lula é a maioria da população, a classe trabalhadora. E para isso vai ser uma campanha muito dura, muito difícil, com interferência externa, inclusive, e para isso nós precisamos ter gente mobilizada, organizada e consciente. Ou seja, ação forte nas redes sociais, que o Lula melhorou, mas ação forte nas ruas também. E, nesse sentido, eu saúdo que o nosso partido tenha convocado nacionalmente participação nos atos de 7 de setembro, que era uma coisa que estava demorando, e a conjuntura política fez com que as ideias pacifistas, conciliadoras, de diálogo exclusivo, viessem a prevalecer, porque os fatos derrogaram isso aí. O próprio Lula, essa pressão para que ele telefone para o Trump, para que ele negocie com o Trump, para que ele devesse ter sancionado a criação de 18 novos deputados, que ele não devia vetar o projeto da devastação, a conjuntura e a realidade nos impeliu corretamente nessa direção. Muito bem. É isso. Então, você fica devendo voltar aqui semana que vem, que a prosa está muito boa, mas o tempo foi curto, porque foi roubado aí pela caída da conexão, tá? E você volta semana que vem para a gente continuar. Eu volto para ouvir vocês, porque na hora que vocês estavam falando, vocês derrubaram a conexão para eu poder testemunhar. Não, até nós imaginávamos que tu tinhas recebido uma chamada telefônica e ia retornar ao programa dando a grande notícia. Essa é a nossa expectativa. Mas, Rui, tem coleção de perguntas aqui, questionamentos para ti, intercâmbio, que fica já previamente convidado para o retorno. Por favor. É um prazer.
Boa noite para vocês, bom trabalho. Boa Chegou noite. a Andréia aí também. Andréia. Boa noite, Rui. Um abraço. Um abraço. Obrigado, viu, Rui? Obrigada, Rui. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, painel. Boa noite, Boa Gui. noite. Boa noite, comunidade. Bom fim de semana Até para amanhã. vocês todos. Bom fim Tchau. de Obrigada, semana. gente. Tchau. Bom final de semana para Tchau. vocês também. Até Todo logo. mundo que for na Tchau. manifestação tem que Ah, ter sim. a tarefa de levar mais uma pessoa, um vizinho, É um isso. parente, não sei quem. Isso aí tem que ter arrastão para domingo. Vamos dobrar.